Fala, time! Sejam muito bem-vindos ao MB, a melhor comunidade médica do Brasil e futuramente do mundo. Eu me chamo Leonardo Brenner, eu estou no 5º ano de medicina, eu tenho 21 anos, já fiz um observership, um estágio médico internacional, na melhor residência de neurocirurgia dos Estados Unidos, já publiquei mais de 70 artigos científicos indexados ao PubMed e também já passei no USMLE Step 1. E no vídeo de hoje eu utilizarei toda essa bagagem para responder uma pergunta aí de vocês, tá? Por que fazer estágio médico nos Estados Unidos é útil para você que quer ficar no Brasil? É sobre isso que a gente conversará hoje. Mas antes, eu peço que você se inscreva nesse canal, que você deixe seu like e deixe um comentário com alguma pergunta que você gostaria que eu respondesse no vídeo aqui futuro do canal, beleza? Então, por favor, deixa aí um comentário que a gente fará um quadro aqui de Pergunte ao MB. Então agora, bora pro vídeo, beleza? Então, se inscreve aí, rapaziada. Bom, vamos começar o vídeo por partes, tá? Vamos falar primeiramente do observership, que é um estágio médico que é mais prevalente perante as pessoas que fazem medicina no Brasil, beleza? E eu vou separar o observership em 3 categorias, tá? Se você é estudante de medicina, se você é residente e se você é especialista, ok? E aí, logo em seguida, eu abordo outros tipos de estágio, mas vamos focar primeiro no observer. Para você que é estudante de medicina, por que é útil você fazer um observership? Bom, vale a pena você fazer um observership mesmo que você não queira fazer residência nos Estados Unidos, porque você consegue importar essa experiência sua para o Brasil, ok? Basicamente, nada vai te abrir mais os olhos para o mundo da medicina de ponta do que fazer um estágio médico numa boa instituição, ok? Você consegue abrir seus olhos fazendo um estágio no Brasil, sim, mas nos Estados Unidos você consegue abrir ainda mais, beleza? Por quê? Porque é muito difícil você encontrar um hospital aqui no Brasil que tenha tanta experiência, tanta bagagem de ensino, de pesquisa e de assistencialismo médico, de tratamento, como nos Estados Unidos. É muito difícil isso. Existem instituições no Brasil, tá? Eu não vou ser desonesto aqui de falar que não tem boas instituições no Brasil. Só que nos Estados Unidos, isso é ainda mais potencializado, beleza? E além disso, você conseguirá ter essa experiência internacional, tá? E isso é bem visto em todas as áreas, não só da medicina, mas de profissão no geral, ter uma experiência internacional. Isso é positivo. Tá? Então, você vai conseguir ter essa experiência numa boa instituição e ainda fora do Brasil. Tá? E você vai conseguir carregar essa experiência durante a sua vida. Mesmo que você fique no Brasil, você vai conseguir trazer isso para você. Ou seja, caso você queira fazer uma pesquisa com alguém nos Estados Unidos, você já tem uma porta. Caso você queira convidar um professor de ponta para fazer uma aula aqui na sociedade brasileira da sua especialidade, você consegue. Então, você também consegue ter mais autoridade. Tá? Você tem mais mais pujança dentro da sua especialidade no Brasil, porque você é uma pessoa bem conectada, entendeu? Então já começar isso na faculdade é positivo, beleza? Então isso é uma coisa positiva. Fora que você será bem visto, né, perante os seus chefes. Olha, ele é uma pessoa que já conseguiu ir tão longe, mesmo na faculdade de medicina. Então isso pode ser bem visto pelo menos pelos seus chefes e pelos seus colegas, beleza? E passar essa autoridade é uma maneira também de conseguir mais encaminhamentos no futuro, porque você é um médico que tem uma bagagem boa. Claro, não é apenas isso que vai fazer com que você seja um médico bem-sucedido, mas ajuda, entendeu? Tudo é sempre na medicina você tem que entender o seguinte: nada na medicina é aquilo que vai assim mudar 100% da sua carreira. Não é apenas a pesquisa, não é apenas o USMLE, não é apenas o Observer, é um conjunto de coisas, tá? E você ter essa arma, essa carta na manga do Observer é bom, beleza? Porque veja, olha, ele já foi para os Estados Unidos, ele já publicou, ele fez o STEP, né? Então assim, veja, você já consegue ter mais autoridade, entendeu? Isso é bom em qualquer profissão, beleza? Da medicina, da mesma maneira. Começar isso cedo é bom. Bom, também menciono o seguinte, é bom você ter uma experiência internacional de observership na faculdade, porque veja, agora eu vou mudar um pouco o aspecto. Para você ter uma experiência pessoal. Como assim? Turismo. Eu quero mencionar agora no final dessa explicação sobre estudantes, sobre turismo. Veja, se você é acadêmico, você consegue conhecer os Estados Unidos fazendo um observer lá. O principal empecilho para você que é acadêmico é a questão financeira. Realmente, a única questão que realmente eu bato na tecla é a questão financeira, porque sendo acadêmico é complicado mesmo. Mas, se você tivesse a oportunidade, é bom.
Então, no sentido acadêmico, eu já expliquei o porquê. Tá? No sentido da carreira, eu já expliquei o porquê. Agora, no turismo, rapaziada, foi muito maneiro fazer um estágio nos Estados Unidos lá. Eu conheci pessoas do mundo todo, porque não são apenas americanos que ficam lá. Eu conheci chinês, japonês, pessoas da Espanha, pessoas do México, conheci pessoas do mundo todo, pessoas da Índia. Então você consegue ter uma experiência muito boa de conexão com outras pessoas e conhecer diferentes culturas. Então vale muito a pena. Fora que eu consegui conhecer o Grand Canyon, consegui ver um jogo de basquete lá. Então isso é bom para você que gosta dos Estados Unidos, quer conhecer a cultura americana. Vale a pena para você ficar um pouco mais de tempo do que fazendo uma viagem apenas ali de 7 dias ou 10 dias. Você consegue ficar um pouco mais e ter um contato um pouco mais profundo, beleza? Então, eu também menciono que isso é muito maneiro, tá? Se você tem esse interesse e você é jovem, ainda tá na faculdade, vale a pena, beleza? Bom, agora você que é residente e quer ficar no Brasil. Por que eu acho que é interessante você fazer um observership nos Estados Unidos? Né? Então, continuando a explicação, fluxograma. Bom, você que já é residente, você já está imerso no cenário da sua especialidade. Então, você já sabe um pouco mais sobre como funciona, quem são as pessoas de ponta da sua especialidade. Se você é acadêmico, você terá que perguntar isso para um especialista. Tá? Ou para um residente. Né? Olha, onde que é um bom centro nos Estados Unidos, na Europa, né? Ou na Ásia também, qualquer lugar do mundo, onde que é bom de eu ir para conhecer um especialista da dermatologia, por exemplo? Bom, aí se você já é residente, você já sabe, porque você naturalmente vai tendo contato, vai pesquisando, vai falando com especialistas da sua cidade, da sua região, e você acaba descobrindo. Então, você já pode utilizar isso até mesmo para conseguir conhecer um lugar lá. E se você é especialista, você conseguirá aproveitar ainda mais a questão técnica do seu Observer, porque você vai entender um pouco mais o contexto daquela especialidade, então você vai entender os conceitos técnicos daquilo, e você também conseguirá utilizar isso brevemente, assim que você sair da sua residência, como uma possibilidade de autopromoção. Veja, eu passei por um lugar bom. Você consegue pendurar na sua parede ali um diploma, às vezes não um diploma, um certificado, né? Diploma não, um certificado, que você passou por um lugar bom, que você teve essa experiência internacional. Isso é bom, tá? Olha, teus pacientes vão ver que você tem ali na tua parede, ali, você passou pelo melhor centro da sua especialidade. Veja só, quando eu comecei o vídeo eu falei, eu passei pela melhor residência de neurocirurgia dos Estados Unidos, entendeu? Isso tem uma imponência, isso é algo bom, entendeu? Então você consegue utilizar isso para autopromoção, tá? E além disso, novamente, fortalecer as conexões, aquilo que eu já falei previamente para o acadêmico, também vale para o residente. A vantagem é que você já tem mais facilidade de acesso, você conseguirá aproveitar um pouco mais o estágio e caso você queira fazer um fellow depois, você já meio que tem um caminho ali um pouco mais tranquilo, né? Porque você já vai conseguir demonstrar mais conhecimento, né? Se você for um residente muito bom, você vai conseguir responder mais perguntas nos rounds, vai conseguir, né, demonstrar um conhecimento muito bom. Isso pode ser bom para você, beleza? Então, eu enxergo dessa maneira. Agora, se você é especialista, eu enxergo que o cenário é um pouco diferente, tá? Porque é muito individual, fica muito a critério de cada especialista. Você pode, às vezes, se você já é um especialista, às vezes você quer ir lá para fortalecer uma conexão de amizade com alguém e quer acompanhar o serviço da pessoa, mas você é mais amigo, não sei, entendeu? É muito individual. Mas eu vejo que para quem é especialista, isso é algo que nem me cabe a explicar, porque cada especialista já meio que já sabe qual que vai ser o benefício, porque você já é especialista, você já está na especialidade faz muito tempo, então você já sabe mais ou menos como que vai ser para chegar lá. Assim, para todo mundo que está assistindo aqui, se o problema for conseguir o Observer, a gente tem técnicas que a gente ensina no MB para como conseguir o Observer. Tá? Então, se você é especialista, quer fazer um Observer e já sabe o porquê fazer, né? Provavelmente você já sabe porquê, mas não sabe como conseguir, eu recomendo que você conheça a comunidade MB, porque a gente te ensina algumas técnicas para que você consiga ter mais chances de conseguir o seu estágio, né? Eu menciono aqui o Observership, mas também outros estágios que eu falaria à frente, beleza? Mas principalmente o Observer, aí a gente consegue também te auxiliar de uma maneira mais certeira, ok? Bom, antes de mudar para o próximo estágio, que é o Clerkship, eu menciono o seguinte: se você quer fazer um Observership nos Estados Unidos e você é acadêmico no Brasil, tenta evitar o seguinte: evite manchar a imagem do Brasil, ok? Por quê? Porque isso pode ser ruim para pessoas que futuramente tentarão conseguir essa oportunidade. Então tenta evitar isso só,
beleza? Só um adendo que eu falo, que isso vai ser bom até mesmo para você no futuro. Imagina você no futuro, se alguém fizer alguma besteira agora, talvez você vai aplicar lá e o pessoal vai falar assim, não sei se eu vou querer o brasileiro não, porque a última experiência que eu tive com um brasileiro, com uma brasileira, não foi muito bom. Então tenta evitar isso, tá? Que isso vai facilitar muita vida das pessoas. Bom, agora dando continuidade, clerkship. Para quem não sabe ou sobre clerkship, eu fiz um vídeo aqui sobre diferentes tipos de estágio, eu recomendo que você assista esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição, mas o clerkship ele é mais prático, você consegue ter uma abordagem um pouco mais hands-on, manual ali, de prática médica nos Estados Unidos, ok? Veja, para você fazer o clerk, na maioria das vezes você já precisa ter feito o Step 1. Então, poucas pessoas que fazem o Step 1 querem ficar no Brasil, tá? Mas eu conheço pessoas que fizeram clerkship nos Estados Unidos. Eu menciono aqui o Felipe Bandeira, a gente até fez uma entrevista com ele, tem aqui no canal do MB, tá? Por sinal, vejam as entrevistas do MB, tá? Tem várias entrevistas aí sobre Observer, especialistas que fizeram fellow e etc. Recomendo que vocês vejam. Mas, voltando ao Felipe Bandeira, ele fez um clerk lá e para ele foi muito bom isso, tá? E ele continuou no Brasil. Então é possível, tá? Mas de modo geral eu falo o seguinte: o clerkship, pelo que a gente observa, tá ficando cada vez mais concorrido de conseguir a posição de clerk. É possível, ok? Mas eu falo o seguinte: pro clerk, o preço, às vezes tem que pagar para você fazer o clerk, tá? E alguns observers também tem que pagar. Se já é caro fazer um observer, e como eu falei, as questões monetárias, financeiras, a principal limitação para acadêmicos, você tem que pagar um pouco mais ainda para fazer clerk, para depois voltar para o Brasil e fazer residência aqui, ter a tua carreira aqui, talvez não seja tão benéfico assim. Se você fizer um observer e for um bom observer lá nos Estados Unidos, você já conseguirá ter os benefícios de acadêmico quando você observa o clerk. A diferença para quem vai ficar no Brasil talvez não seja tão grande assim, beleza? Então, essa é a minha perspectiva quando você compara o clerk com o observer para quem quer ficar no Brasil. O clerk tem sim seus benefícios, contudo, esses benefícios não são maiores do que os benefícios do observer quando você considera os custos do clerk, tá? Porque o clerk ele tem custos adicionais, ainda que você tem que arcar, que são relativamente caros ali, né? Então, eu já vi alguns clerks bem caros aí, então eu preciso mencionar isso para vocês. Fora que, para fazer o clerk, também, muitas vezes, na maioria das vezes, você vai precisar ter feito o Step 1 e tem outras burocracias. Então, eu tenho que mencionar isso a vocês, ok? Bom, por último, antes de acabar o vídeo, é importante mencionar que tem outras experiências de internacionalização na medicina, como o Research Fellow, Fellowship, mas isso não é considerado necessariamente um estágio, entendeu? Então, é importante mencionar que existe isso e isso pode ficar para outro vídeo, beleza? Mas, no geral, eu falo o seguinte, para quem pode ir para os Estados Unidos ter essa experiência, vale muito a pena, porque isso é algo que ninguém te tira, é legal, é uma experiência diferente, que nem eu falei para vocês, eu consegui conhecer várias coisas e ainda eu consegui conhecer o topo da minha especialidade, entendeu? Isso é importante para você, sabe, ter contato com quem tá muito na sua frente, para você ver, olha, como que essa pessoa se comporta, como que é o dia a dia dessa pessoa. É aí que você aprende mais, entendeu? Não é apenas ali o conhecimento que tá no livro, tá? Então, por exemplo, peguei um livro aqui, vou ler o livro e tal, não livro, beleza, você aprendeu conteúdo técnico, mas e o dia a dia da pessoa? Como que essa pessoa reage no dia a dia? Você pega esses insights e consegue aprender muito quando você para pensar e meditar um pouco sobre como que aquela pessoa age no dia a dia, tá? Então, isso também é uma coisa que eu menciono para vocês aí. Então, para finalizar o vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe seu like, deixe um comentário e bora todo mundo aí que pode, tem a condição, entrar no MB, aprender como é que faz estágio, aprender como é que faz pesquisa. Para quem quiser fazer USMLE, a gente também ensina você a fazer USMLE, passar no Step 1, que nem eu passei no Step 1, publicar artigos científicos. A gente tem um grupo de pesquisa científica muito forte, muito produtivo. Então, eu tenho certeza que você tem vontade de se destacar na medicina, vai gostar muito de conhecer o MB e vale muito a pena, beleza? Então, é isso. Outra coisa, só para mencionar, antes de finalizar, publicar artigo científico ajuda você a conseguir estágios internacionais, tá? Para mim ajudou, então eu menciono isso a vocês. Muito obrigado, se inscrevam no canal, deixe seu comentário com aquela pergunta que eu falei para vocês e fiquem com Deus. Até mais. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.